Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um livro comentado. O autor que eu vou comentar hoje, e o livro dele, um dos livros dele, provavelmente é o autor que mais fez pela língua portuguesa nos últimos 50 anos. Muita gente, muitos críticos consideram que vários autores brasileiros e portugueses mereceram um prêmio Nobel de literatura. Nós nunca ganhamos, pelo menos a literatura brasileira nunca ganhou. Muitos nomes foram cogitados, claro que mais para o brasileiro do que fora do Brasil. E um português ganhou. Um português ganhou esse prêmio, considerado o prêmio máximo da literatura mundial, José Saramago. Ele morreu, acho que em 2010, se eu não me engano, uma coisa assim. Ele morreu recentemente. Viveu quase 90 anos, escreveu, são 18 romances, uns 5 livros de contos, tem uns 5, 6 de teatro, tem poesia, literatura infanto-juvenil, tem memórias da infância, que acho que é Pequenas Memórias, o nome do livro, tem Cadernos de Lanzarote, que são 5 volumes de memórias, basicamente contando como é que foi a vida dele desde que ele se exilou em Lanzarote, por conta de uma rixa que ele teve em Portugal, né? Porque o livro dele, o Evangelho segundo Jesus Cristo, foi censurado em Portugal, ele ficou muito bravo. É um livro de crítica ao cristianismo. Portugal é uma nação extremamente cristã. Ele teve problemas lá, o livro teve censura e outras coisas, mas ele resolveu se exilar em Lanzarote, que é uma ilha da Espanha. Enfim, hoje eu vou falar de um livro do Saramago, esse aqui, ó. José Saramago, A Jangada de Pedra. Esse meu volume aqui é do Círculo do Livro, da editora Abril. É um volume comprado em sebo. O Saramago ele é editado pela Companhia das Letras, então se você for comprar esse livro novo, você vai comprar ele da Companhia das Letras. Tem a versão mais econômica, que é Companhia das Letras Pocket, lá de bolso, e outras coisas mais, outro tipo de papel, enfim, não importa. É um livro que tem para vender em qualquer livraria, tem para vender em qualquer sebo. O livro foi escrito em 1986. Eu não posso dizer que eu considere esse livro como sendo o melhor livro do Saramago, porque eu não li a obra inteira. Eu não li todos os livros, então não posso dizer que é o melhor. Entre os que eu li, eu posso dizer que esse Jangada de Pedra, junto com o Ensaio sobre a Cegueira e o Evangelho segundo Jesus Cristo, são os 3 mais significativos da obra dele. Eu não li tudo, mas eu considero que os principais livros dele saíram na década de 80 e 90. Tanto é que ele ganhou o Prêmio Nobel em 98. Então, a partir de 1980, com Levantando do Chão, aí vieram várias obras, Baltazar e Blimunda, que aqui tem outro nome, é Memorial do Convento, que no Brasil saiu como Memorial do Convento. Ensaio não, é o Ano da Morte de Ricardo, Ano do Cerco de Lisboa, a Morte de Ricardo Reis, Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, são todos aí de 80 até o meio da década de 90. Eu acho que os melhores livros deles são os livros dessa época. Mas enfim, é só uma opinião pessoal. Saramago é um escritor atual, né? Pertence ao movimento modernista atual. Ele tem algumas particularidades, os livros dele não tem, a partir de um determinado livro, eu acho que agora eu não lembro exatamente a partir de qual livro, eu acho que é a partir de Levantando do Chão, mas não lembro se é isso mesmo. Ele não usa pontuação, né? Ele, no lugar de ponto, ele coloca vírgula, ele faz parágrafos inteiros de uma página, 2 páginas às vezes. Tem gente que acha muito confuso de ler, mas a verdade é o seguinte, a literatura dele é uma literatura oral, né? Ele já falou isso muitas vezes, em várias entrevistas. Eu tenho amigos meus, inclusive, que só conseguiram compreender os livros do Saramago quando leem oralmente. Assim, você não lê em voz baixa, você lê em voz alta.
Então, quando você lê em voz alta, aquilo que está no texto, ele salienta, ele aguça a sua percepção mais facilmente. Eu nunca li em voz alta, eu compreendi perfeitamente todos os livros dele. Mas tem muita gente que precisa desse recurso para poder compreender a literatura dele. Ele mescla... Eu vou centrar nesse livro aqui, porque se eu for falar da obra dele, vai ficar imenso aqui. Então, esse livro aqui, Jangada de Pedra, foi escrito em 1986. O que se trata? Tem alguns personagens principais no começo do livro. Uma determinada mulher risca o chão com uma vara e ouve alguns ruídos dos cães cérberos. São cães infernais aí, da mitologia, que eu não vou entrar no detalhe. Ao mesmo tempo, um professor é perseguido. Onde quer que ele vá, tem uma nuvem de estorninhos, que são alguns passarinhos que seguem ele por todo canto. Uma outra pessoa está de férias no litoral e atira uma pedra de peso descomunal no oceano, uma coisa que no normal não conseguiria fazer. Uma outra moça ela está fazendo o tricô dela, tem um novelo de lã ali que é interminável, você vai puxando, ele nunca termina. Esses fatos todos, tudo em Portugal. E na Espanha tem uma determinada pessoa, um determinado personagem que sente a terra tremer, mesmo as pessoas que trabalham com sismologia não detectando nenhum tremor de terra. Ele sente e os institutos não sentem. E tem um cachorro sem cordas vocais. Então esses são os personagens principais. São fatores obviamente sobrenaturais, que o Saramago mistura muito o sobrenatural, o fantástico, com o real. Então, a partir desses acontecimentos todos, cada um num determinado local, ocorre a ruptura da Península Ibérica, ali na região dos montes dos Pirineus, ali, que separa o norte da Espanha do sul da França, que são os Montes Pirineus. Geologicamente, existem até alguns estudos dizendo que ali é um possível local de fratura mesmo daquela região. Se você procurar, vai ter gente que vai dizer que é verdade, tem gente que vai dizer que não. Eu não sou geólogo, não posso dizer. Mas alguns geólogos chegaram a afirmar que isso é um fato que pode acontecer em algum futuro remoto aí. Enfim, a Jangada de Pedra é exatamente a Península Ibérica, que ela rompe, ela fratura ali na região dos Pirineus e ela sai pelo mar. A Espanha e Portugal saem numa jangada de pedra vagando pelo mar aí rumo ao sul. Então, acontecem vários incidentes, tem muita análise política na coisa, né? Entre o caos que acontece dentro da Península Ibérica por conta disso, né? Tem uma certa luta de classes, porque o Saramago é um escritor marxista que coloca muito luta de classes, poderosas, essas coisas dentro dos seus livros. Vou fazer um parênteses aqui. O Saramago é um cara que tem livros maravilhosos, uma criatividade imensa, mas ele falou muita besteira enquanto vivo, né? Por ser um marxista, ele apoiou, por exemplo, o regime cubano de Fidel Castro, até muito recentemente, até pouco antes da sua morte, ele era um ardoroso defensor e amigo do Fidel. Aí, por conta de algumas arbitrariedades do Fidel, ele resolveu romper com o Fidel. Mas rompeu no final da vida. Apoiou durante mais de 40 anos a Revolução Cubana lá, que matou 200 mil pessoas. Então, ele tem fora da literatura, ele tem uns pensamentos bem tortos, digamos assim. Mas eu não estou analisando, eu estou analisando o livro do Saramago, não o que ele falou durante a vida, que tem muita bobagem aí também. Então o livro é isso. Eu não vou contar os detalhes da trama, mas o surpreendente é isso. É a ruptura ali na região dos Pirineus e essa parte da Europa descendo mar abaixo aí. A princípio a expectativa e o temor deles era que ia colidir com o arquipélago de Açores. E aí também misteriosamente, porque isso faz parte da literatura de Saramago, os fatores do realismo fantástico, ela se desvia e passa aí na direção dos Estados Unidos, sem nenhuma explicação lógica.
Esses personagens todos eles se encontram depois, no decorrer do romance, interagem, e eu não vou detalhar o que acontece, também não vou dizer como é que é o final da coisa, mas o final é muito interessante. Essa visão dessa ruptura, engraçado que ela acontece em 1986, que é exatamente o ano em que Portugal e Espanha ingressaram na zona do mercado europeu. Foi criada aquela zona de comércio, né, a zona europeia, que hoje em dia virou um bloco só, né? Mas ele foi criado em Roma, né? No Conselho de Roma, não sei se é Conselho de Roma, eu não lembro exatamente o nome. Foi na 1948, 1958, aliás, acho que 1958. Foi criado lá por 6 países, incluindo a Itália, óbvio. Itália, Bélgica, Alemanha, Holanda, vocês são 6 países lá que eu não vou lembrar de cabeça. Eles criaram a União Europeia em 1958 e depois, ao longo dos anos, outros países europeus foram aderindo. Portugal e Espanha aderiram à zona do euro, a zona da União Europeia, em 1986. E Saramago faz uma metáfora com isso também, porque a Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, foram vistas no século XX, sempre foram vistos no século XX como os primos pobres da Europa, né? Foram países potências marítimas em 1500, 1600 e depois foram perdendo destaque, foram perdendo poder político e poder econômico ao longo dos séculos. E no século XX, Portugal e Espanha, se você considerar a Europa como um todo, são países relativamente pobres. Se você for comparar com Espanha, com França, com Alemanha, com Holanda, com Inglaterra, são países pobres. Então eles sempre foram considerados primos pobres. Em 1986, quando eles entraram na zona do euro, Saramago fez essa metáfora desligando os dois da Europa. Assim, o Saramago tinha essa visão de que Portugal e Espanha eram, de certa maneira, desprezados pelo resto da Europa, exatamente por serem países de menos potência econômica, menos potencial econômico. Então tem esse fator histórico que dá para relatar, que coincide exatamente com a data do romance. Então eu acho que o que eu tinha para falar sobre... O vídeo está ficando longo, o que eu tinha para falar sobre o romance é isso, é um romance muito interessante, ele mistura o realismo fantástico, exatamente dos fatos que acontecem, e dentro desse panorama do realismo fantástico, ele conta as histórias e o entrelaçamento dos personagens, que são histórias reais, são histórias fictícias que poderiam ser reais, porque o que acontece na relação com as pessoas é o que acontece na relação das pessoas em qualquer lugar do mundo. Os fatos, os acontecimentos são do realismo fantástico. Agora, a interação a interlocução entre as pessoas, ele é muito bom nisso, né? De fazer de amarrar essa trama e misturar o real com o fantástico. O Saramago é muito bom nisso. Ele faz isso em praticamente todos os seus romances. Eu li em algum lugar que esse livro, Jangada de Pedra, foi transformado em filme, mas eu procurei e não achei. Não achei esse filme. Eu vi algumas menções que foi feito mesmo esse filme, mas não consegui achar. Então não consegui assistir, não sei do que se trata. Se alguém souber onde tem esse filme, como arrumar esse filme, seria interessante, porque a visão cinematográfica desse romance daria uma análise muito legal. Então é isso. Eu espero depois falar de outros livros do Saramago, que como escritor foi um gênio, como pensador político, hoje em dia com a derrocada até da Venezuela, que a gente está vendo aqui despencando aí, uma expectativa de cair 7%, cheio de saques, cheio de problemas, fim das utopias soviéticas e tudo mais. Hoje em dia ele teria que rever os seus pensamentos comunistas, né? O grande mundo comunista que ele tinha como ideal da humanidade, todos despencaram, né? Mas enfim, eu não vou entrar no pensamento político do Saramago. Como escritor, como ficcionista, ele é maravilhoso. Provavelmente um dos melhores aí do século XX. Então é isso. Lembrando que esses vídeos que eu estou fazendo formam um canal de divulgação das minhas aulas e das minhas palestras sobre livros. Então se alguém tiver interesse,
o contato está aqui embaixo no meu e-mail. Se alguém quiser alguma coisa, é só mandar um e-mail que eu respondo. Se gostou, dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo. Se quiser saber sempre quando eu tiver um vídeo novo, se quiser receber um comunicado do YouTube, você clica lá, inscrever-se no canal, e o YouTube vai te mandar um comunicado, provavelmente com um dia de delay, avisando que tem um vídeo novo para você assistir. Então é isso, uma saudação e até a próxima.